Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Bom dia! Hoje são 8 de agosto de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os Quatro Evangelhos. Estou aqui fazendo uma pequena série e o 24º vídeo, 24 vídeos até agora, analisando alguns trechos deste livro aqui, Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. O Espiritismo é mais uma religião cristã, mais uma ilusão cristã. O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras mais importantes de Allan Kardec. Este livro aqui foi publicado ano passado, julho de 2022, pela FEB, Federação Espírita Brasileira, sediada aqui em Brasília. Esta edição aqui é a de número 131, 131ª edição, Allan Kardec. Então estou fazendo uma pequena série, e com este, repito, o 24º vídeo, 24 vídeos até agora, analisando trechos aqui do Allan Kardec. Como vou trazer mais um assunto aqui de Allan Kardec, que era um homem religioso, trago aqui um homem de ciência, médico neurologista, o pai da psicanálise, o pai e não o padrasto da psicanálise, Sigmund Freud. Freud era judeu e ateu, o filho mais inteligente da família. O pai dele, Jacob, e a terceira esposa. E aí, os pais de Sigmund Freud. Muito bem, este livro aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Este livro foi publicado em 1927, portanto, há 96 anos, quase um século. E aqui o Sigmund Freud faz de cabo a rabo uma crítica, um estudo sério sobre a ilusão religiosa, a crença religiosa. Então aqui vou novamente ler o que está na página 88, porque diz muito sobre o Allan Kardec. Então veja o que Freud diz aqui. Ele diz assim: nenhum homem racional, preste bem atenção, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. O Freud, como eu sempre trago isso aqui, porque estamos estudando um homem religioso, o Allan Kardec. Então o Freud diz que é preciso separar o homem racional do homem religioso. O homem racional, diz Freud, o homem racional não se comporta de forma leviana, de forma irresponsável, sem seriedade. Não, o homem racional não se comporta de forma leviana. E diz o Freud também que o homem racional só se contenta com fundamentações lógicas para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. Entendeu?
Então veja aí, duas características do homem racional. Ele não se comporta de forma leviana, irresponsável, sem seriedade. Não. E o homem racional só se contenta com fundamentações lógicas para formar seus pontos de vista. Certinho, gente? Isso. Já o homem religioso, como ele vive uma ilusão, uma superstição, então o homem religioso age de forma diferente do homem racional. O homem religioso, ele se comporta de forma leviana, de forma irresponsável, sem seriedade alguma. E é o que estamos vendo aqui com esses textos de Allan Kardec. Então, o homem religioso, ele age de forma leviana, de forma irresponsável, sem seriedade alguma. A primeira característica do homem religioso. E a segunda, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Entendeu aí o recado de Freud? Para comprovar que Freud tinha razão, então vamos aqui, novamente, ao quadro, com mais um trecho de Allan Kardec, explicando uma passagem que está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá, então. Vamos começar aí, acima, veja acima aí, à esquerda, Allan Kardec. Como sempre venho dizendo aqui, Allan Kardec, gente, Allan Kardec era um apelido que ele recebeu, diz ele, de um espírito, um apelido, Allan Kardec, pseudônimo, um falso nome. O nome próprio dele, que constava de sua certidão de nascimento, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. O Allan Kardec nasceu na França. Ele nasceu em Lyon, em 1804, veja aí no quadro. E ele faleceu, bateu as botas, fechou o paletó de madeira em 1869, em Paris, na capital. Muito bem. Na página 135 de seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata aí, entre aspas, veja aí, esses textos aí estão lá no livro, na página 135, da edição 131. Certinho, gente? Muito bem. Então ele trata aí daquelas palavras que estão lá nos evangelhos de Mateus e Lucas, repetição aí. Então veja, ele diz assim aí, ó: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse discurso aí, gente, é atribuído a Jesus. Como sempre venho dizendo aqui, não existe apenas um Jesus com 2 olhos, uma boca, um nariz e 2 orelhas nos 4 evangelhos. Não existe apenas um Jesus. O que existe ali são vários. Pessoas diferentes nos 4 evangelhos, com pontos de vista diferentes, escrevendo bobagens e atribuindo essas bobagens a uma só pessoa. Daí as contradições, como venho sempre explicando aqui. Muito bem. Então vamos ver aí o que é que o Allan Kardec, ele nessa página aí, 135, começa a explicar as passagens que estão nos 4 evangelhos, e principalmente aí essas aí em Mateus. Ele começa a explicar isso aí. Então vamos ver o que diz o Allan Kardec sobre essas passagens aí. E vocês vão rir muito. Mas vamos lá. Então veja aí, entre aspas, à esquerda. Repito, isso aí eu transcrevi, está lá na página 135. Ele coloca as passagens bíblicas e depois ele vai explicá-las. Certinho? Isso. Você é uma pessoa inteligente, está entendendo. Beleza.
Antes de entrar aqui, novamente, 2 pedidos que eu faço. 2. O primeiro, quando eu estiver lendo um texto explicando, não leia, não se adiante e fique lendo os outros textos aí do quadro, entendeu? Porque isso aí atrapalha seu entendimento, entendeu? Atrapalha seu entendimento. Então, quando eu estiver lendo um texto, um trecho aqui, acompanhe minha leitura. Porque se você for lendo aí outros textos, você não vai conseguir entender minha explicação. Certinho? Isso aí é coisa didática. Então vamos lá. O primeiro pedido é esse. Quando eu estiver lendo um texto, fique comigo aí para que você consiga entender. E o segundo pedido, não ria, não fique rindo com as explicações do Allan Kardec, porque quando você ri, me atrapalha aqui, tira a minha concentração, entendeu? É o que eu lhe peço. 2 pedidos então. Então vamos lá. O Allan Kardec escreve o que está aí, ó, entre aspas, à esquerda. Vamos lá. Diz assim: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados é o título aí. Agora vamos lá. Isso aí é atribuído a Jesus, hein, gente? É atribuído a Jesus. Jesus dizendo isso aí. Então vamos lá. Jesus diz assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. O segundo aí: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. E o terceiro ponto aí: Jesus dizendo assim aos discípulos: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. A propaganda do cristianismo, o cristianismo, como sempre digo aqui, nunca foi uma religião de amor. A propaganda mais forte do cristianismo é o fogo eterno no inferno, o sofrimento eterno para aquelas pessoas que não aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Não se espante quando você ouvir isso de um cristão. Não fique espantado. Isso aí é produto da crença religiosa que destrói o ser humano. Então veja, a propaganda maior é essa aí, ó, de Jesus. Jesus sempre atrelado ao fogo eterno do inferno. E aí Jesus diz, ó: aquele que chamar seu irmão de louco, aquela pessoa, aquele irmão que chamar o outro de louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno quando morrer. Certinho, gente? Isso, você está entendendo. Então, muito bem. Essas 3 passagens aí são atribuídas a Jesus nos evangelhos do Novo Testamento. Certinho? Isso. Então, o Allan Kardec vai explicar isso aí. Então, vamos lá. Veja agora acima aí à direita. Já é um trecho, o primeiro trecho aí do Allan Kardec explicando o que está aí nessas 3 passagens bíblicas. E, por favor, não ria. Não ria, porque você vai atrapalhar minha concentração aqui. Então, vamos ler lá, acima, à direita. O Allan Kardec, sobre essas 3 passagens bíblicas aí, ele começa a escrever assim. Veja aí, acima. Diz o Kardec: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência,
a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Você está rindo aí, não é? Calma, calma, não ri agora, calma. Calma, não me atrapalhe, calma. Muito bem, então vamos aí. O Kardec, gente, está explicando essas 3 passagens bíblicas atribuídas a Jesus que eu acabei de ler. Ele está dizendo assim, veja lá acima, por estas máximas, ou seja, ele está dizendo assim, o Kardec, por essas afirmações de Jesus aí, é isso que ele está dizendo, por estas máximas, ou seja, em razão dessas afirmações aí, atribuídas a Jesus, diz o Kardec, em razão dessas afirmações, Jesus, diz o Kardec, está fazendo da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, Kardec diz que, de acordo com essas afirmações aí, atribuídas a Jesus, Jesus aí, está dando um exemplo de brandura, de moderação, de mansuetude, de afabilidade e de paciência. Entendeu? E diz o Kardec, você está rindo, né? Olha, já começou a atrapalhar aqui, está rindo, hein? Diz o Kardec também assim, veja lá acima, ele diz assim, condena por conseguinte, ou seja, Jesus também condena, diz o Kardec, condena por conseguinte, condena a violência, condena a cólera e condena até mesmo expressões, palavras feias que alguém possa usar para com outra pessoa, entendeu? E aí está. Então vamos analisar isso aí, o primeiro trecho de Kardec explicando essas 3 passagens bíblicas atribuídas a Jesus. Então veja aí, segundo o Allan Kardec, veja no quadro. As características de Jesus são essas aí, segundo o Kardec. Vamos analisar isso aí. Diz o Kardec que as características de Jesus eram essas aí, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Características de Jesus, diz aí o Allan Kardec. Não ria, gente. Você está atrapalhando aqui minha explicação. Por favor, não ria. Então vamos analisar se isso aí tem fundamento mesmo. Vamos analisar se essas características bonitas aí realmente eram as características de Jesus. Para que possamos analisar, eu tenho que estudar o quê, gente? Se um texto é atribuído a Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar uma gramática de língua portuguesa? Não. Uma gramática de língua francesa? Não. Eu tenho que procurar um livro do Machado de Assis? Não. Então, para estudar as características atribuídas a Jesus, eu tenho que pegar o quê? Tenho que pegar os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. O Allan Kardec está se referindo a trechos que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Então, para eu analisar as características atribuídas a um certo Jesus, então eu tenho que pegar os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, porque Jesus só está lá, nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Entendeu? Então é ali que eu tenho que entender, saber se realmente Jesus possuía brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência, como diz o Kardec. Então vamos aí ao quadro. Veja, segundo o Kardec, repito, Jesus possuía essas características aí. Vamos lá, a primeira, brandura. O que significa brandura? Ternura, gente. Ele diz que Jesus, a marca de Jesus era a brandura. E aí sinônimos, né? A ternura, carinho. Jesus era muito carinhoso, entendeu?
diz o Kardec. Moderação. Kardec diz aí que Jesus era a marca da moderação. Moderação que é, gente? E aí está, medida exata. O que é isso? Moderação, medida exata. Quando uma pessoa age com moderação, veja, moderação, substantivo, significa medida certa, medida exata. Então é fácil explicar o que é moderação. Moderação não existe na Bíblia, gente. Vamos logo por aí. O Allan Kardec está inventando isso aí. Jesus nada tinha a ver com moderação, medida exata. E vamos entender isso aqui. Mas veja, vou explicar a você o que é moderação, medida exata, medida certa. Uma pessoa, às vezes, uma mãe, vamos pegar uma mãe aqui para que você entenda o que é moderação. Uma mãe, o filho vai sair, ela bota uma roupinha no filho, alimenta bem o filho, a mãe, né, com carinho, pega o filho e vai a um shopping. Então essa mãe, ela agiu com moderação, ela agiu com a medida certa, a medida exata. Ela cuidou do filho, vestiu o menino, deu alimento a ele e foi a um shopping com o filho, a mãe. Ela agiu com moderação. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar uma pessoa. Uma pessoa, ela está tomando um remédio forte, tarja vermelha, que é um remédio perigoso. Tanto é que precisa de receita médica. Então, a pessoa tem uma doença muito grave, está tomando um remédio com tarja vermelha ou tarja preta, que é uma coisa perigosa. Então, se essa mulher, essa pessoa que está doente, toma 2 comprimidos por dia ou 3, de acordo com orientação médica, então ela está fazendo moderação dos medicamentos, está agindo com moderação, está tomando os comprimidos de acordo com a decisão do médico, 2 comprimidos por dia ou 3. Então ela está agindo com moderação, a medida exata dos medicamentos, entendeu? Se essa mulher, em vez de tomar os 3 comprimidos por dia de acordo com a orientação médica, em vez disso, se ela quiser se matar, ela compra 2 caixas e toma tudo de uma vez. O remédio que salva é o remédio que mata. Então, se ela tomou todos os comprimidos querendo se matar, suicidar-se, se ela tomou todos os comprimidos de uma vez, ela não agiu com moderação, ela não agiu com medida exata. Entendeu o que é moderação? Moderação é quando a pessoa age de forma exata, faz uso de medida exata, medida certa. Entendeu? Então é isso aí. Uma pessoa toma 3 comprimidos por dia, de acordo com a orientação médica. Essa pessoa age com moderação. Se ela, em vez de tomar 3 comprimidos, ela quer se matar, ela quer se suicidar, então ela compra 3 caixas e toma tudo de uma vez. Aí ela fez uma medida não exata, ela não agiu com moderação. Então agir com moderação é agir com a medida exata, medida certa. Entendeu? Pois fique sabendo que moderação nada tem a ver com a Bíblia, ao contrário. E principalmente com Jesus. E o Allan Kardec diz aí que a moderação era uma marca também de Jesus. Isso é para você morrer de rir. E vamos explicar que não é, nessa passagem atribuída a Jesus. Entendeu? O Allan Kardec está enganando os fiéis, enganando os seus leitores, que não têm conhecimento bíblico. Certinho? Isso. Diz o Allan Kardec que Jesus, aí outra característica de Jesus era a mansuetude. Veja aí, mansuetude. A mansuetude também é um substantivo. O sinônimo é mansidão. Ele diz aí que Jesus era um homem manso. Um homem manso. Isso também não é verdade. Mas ele diz que Jesus era um homem manso, mansuetude, mansidão. Diz também aí que outra característica de Jesus era a afabilidade, a amabilidade, a delicadeza. Jesus, segundo Kardec, era um homem muito delicado, entendeu? Delicadeza, que é outra brincadeira também do Allan Kardec. E ele diz aí que Jesus era um homem de paciência, também outra brincadeira do Allan Kardec.
Diz aí que Jesus também era um homem de paciência. Ele era um homem que tinha controle emocional, diz aí o Allan Kardec. Então essas características aí são atribuídas a Jesus. Então vamos analisar aqui a primeira, que é a moderação, logo. E aí você vai entender que Jesus não era um homem que praticava a moderação, a medida exata. E aí está o exemplo. Vamos lá. Veja agora abaixo aí, nas páginas 135 e 136 do livro, o Allan Kardec continua escrevendo aí, em relação àquele texto lá de cima. Ele continua e ele escreve aí, dizendo sobre Jesus o seguinte, veja no quadro aí, páginas 135 e 136. Ele diz assim, que Jesus, vai mesmo, olha aí, leia aí, vai mesmo, ou seja, Jesus, vai mesmo mais longe. Jesus, ele diz, que Jesus aí vai mesmo mais longe, dizendo aí, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Viu aí? O Allan Kardec está dizendo aí que Jesus, aí, nesse trecho número 3 que eu acabei de ler, atribuído a Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22, ele está dizendo aí que Jesus foi mais longe ainda em sua brandura, em sua moderação, em sua mansuetude, em sua afabilidade, em sua paciência. Ele diz aí que Jesus foi mais longe ainda, porque Jesus ameaça, veja aí, com o fogo do inferno, aquele irmão que disser que o outro irmão é louco. Então, se um irmão disser que o outro irmão é louco, esse aí, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Porque diz o Kardec aí que Jesus ameaçou, ele foi mais longe ainda, ameaçando com o fogo do inferno aquele irmão que disser a outro irmão que é louco. Gente, isso aí é para você morrer de rir. O Kardec aí está explicando, está elogiando mais ainda Jesus. Quando Jesus diz aí que aquele irmão que chamar o outro irmão de louco, esse aí merece uma punição pior. Esse aí merece ser queimado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. O Allan Kardec dizia também que Jesus é amor, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Você está rindo aí, não é? Eu sabia que você ia rir. Agora eu vou explicar aqui, para esse ponto, isso aqui é o primeiro vídeo, não é? Desse tema aí, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O primeiro vídeo, depois virá o segundo, analisando outros trechos aí do Kardec explicando essa matéria. E você vai continuar rindo muito. Então, para começar aqui, vamos provar que Jesus nada tinha a ver com a moderação. Jesus não aplicava a medida exata, a medida certa. Ao contrário. Para que você entenda, entendeu? Então, antes de entrar aqui no quadro, está aí escrito aí na chave, Jesus e aí uma chave, não é? Eu estou aí trazendo o que Jesus colocou aqui no ponto número 3 do discurso atribuído a ele. Certinho, gente? Vou ler aqui novamente o discurso atribuído a Jesus. Veja aqui à esquerda, número 3. Jesus diz assim aos discípulos: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele irmão que disser a seu irmão raca, essa expressão raca significava uma pessoa que não valia nada. Então, se um irmão disser ao outro que ele não vale nada, diz aí Jesus, esse irmão merecerá ser condenado pelo conselho, pelo tribunal. E diz ainda Jesus, atribuído a ele,
E aquele irmão que disser ao outro irmão, és louco, esse aí merecerá punição pior, merecerá ser condenado eternamente ao fogo do inferno. Esse Jesus aí, como ele adorava o fogo eterno do inferno, hein? Como punição, que coisa horrível. Esse cristão que escreveu isso aí, atribuindo a um certo Jesus, nada sabia de amor. Nada sabia de amor. Então vamos agora mostrar que Jesus não trabalhava com a medida exata, com a moderação, que é a medida exata. Expliquei aqui, com remédio, não é? A medida exata. E agora vou explicar aqui com lei brasileira. O Código Penal brasileiro contém ali crimes, não é isso? Homicídio, não é? Furto, roubo, latrocínio, estupro, não é? Incentivo ao suicídio, não é? Sequestro. Então o Código Penal possui vários crimes, não é isso, gente? Isso. Então você vai entender o que é moderação. Existe no Código Penal a moderação, a medida exata, mas não existe a moderação em toda a Bíblia, não existia. De Gênesis ao Apocalipse, nada a favor da moderação, da medida exata, não havia. Não havia no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também não havia no Novo Testamento. Moderação, não existe. Ao contrário. Então veja, no código, vou explicar o que é moderação no Código Penal brasileiro. Vamos lá. Vamos pegar aqui para que você entenda o que é moderação, medida exata. Vamos pegar aqui dois exemplos, dois crimes. O crime de homicídio e o crime de furto. Muito bem. O que é o crime de homicídio, que está no artigo 121 do Código Penal? O que é? Está lá, matar alguém. Então, quando você mata alguém, você está praticando homicídio. O crime de homicídio. Uma pessoa mata outra. Homicídio, certinho? Isso. E o crime de furto, o que é o furto? O furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O furto, sem violência, coisa alheia móvel. Então, furtar também é crime. Quando você pega um bem, um patrimônio de alguém. Por exemplo, você entra na casa de alguém e leva uma bicicleta. Ninguém vê você levando a bicicleta. Isso aí é furto. Não é roubo, é furto, diferente. Então, quando você entra numa residência e leva uma bicicleta de alguém, sem que alguém perceba, você está praticando um furto. É crime. Para os dois, existem punições. Matar e furtar. Aí eu pergunto a você, você que é uma pessoa inteligente, eu pergunto, qual é mais grave, o crime mais grave? Matar ou furtar uma bicicleta? Matar um ser humano ou furtar uma bicicleta? Qual é o crime mais grave aí? Você que é uma pessoa inteligente já diz, né? É o crime de homicídio aí. Matar uma pessoa é muito mais grave do que apenas furtar uma bicicleta. Então você é uma pessoa inteligente, parabéns. O homicídio, o crime de homicídio é mais grave do que o crime de furto. E aí vem agora a explicação, o que é moderação, medida exata. O Código Penal brasileiro, como o crime de homicídio é mais grave, então existe aí a pena é moderada, moderação, medida exata da pena. Então, já que o homicídio é um crime mais grave do que o furto, então, para o homicídio, a pena é maior. Entendeu? Crime de homicídio, está lá, artigo 121 do Código Penal, homicídio simples, matar alguém. Qual é a pena? De 6 anos, veja, de 6 a 20 anos. Olha aí, para quem pratica homicídio, ó, de 6 a 20 anos a pena. Já o crime de furto, como ele é mais leve, não é tão grave quanto o crime de homicídio, entendeu? Então a pena para o crime de furto é pequena. É pequena de 1 a 3 anos, de 1 a 3 anos de prisão, o furto. Viu aí? Então veja, você tem dois crimes. Um é grave, matar alguém.
O outro é um crime leve, furtar um objeto de alguém. Então você tem 2 crimes, só que para cada crime a pena é diferente. E aí a palavra moderação, a medida exata. O crime de homicídio, como ele é mais grave, a pena é maior. Já o crime de furto, como ele é mais leve, a pena é menor. Isso aí se chama moderação, aplicação exata de penas de acordo com a gravidade do crime. Entendeu? Aí sim existe moderação no Código Penal. Na Bíblia nunca houve. Jesus nunca usou a moderação. E aí está o exemplo. O Allan Kardec, ele engana os fiéis, dizendo que Jesus praticava a moderação. Jesus praticava a pena exata para determinados comportamentos. Aí está a loucura. Nunca Jesus usou a moderação. Na Bíblia é o contrário. Na Bíblia, crimes graves e crimes leves, a pena era a mesma, pena de morte, para crimes leves e para crimes graves. Na Bíblia não havia moderação, não existe moderação na Bíblia. O Allan Kardec sabia que a cada segundo nasce um otário no planeta Terra. Então é isso, Jesus nunca praticou moderação. E aí está o exemplo. Nesse trecho atribuído a Jesus, ele trata aí, veja na chave, explicando o que Jesus diz no texto aqui, número 3. Ele se refere a quem matar, olha aí no quadro aí, à direita, Jesus aí, Ele está se referindo aqui ao homicida, quem matar, Então Jesus diz assim, veja aqui na chave, à direita, para que você entenda o discurso de Jesus, Ele diz assim, quem matar, aí ele diz o segundo ponto, quem chamar o irmão de raca, uma expressão antiga, há 2000 anos, que significava assim, que o irmão não valia nada. Ou seja, Jesus aí diz, o irmão que chamar o outro irmão de raca, dizer que o irmão não serve para nada, olha aí, condenação no conselho, no tribunal. Jesus dizendo, hein? Isso atribuído a Jesus, gente. E o outro ponto aí, o terceiro, Jesus dizendo assim, o irmão, quem disser que o irmão é louco, ou seja, se um irmão disser que o outro irmão é louco, para Jesus é pior do que matar, porque Jesus aí diz que esse irmão que disser que o irmão é louco, merecerá condenação eterna ao fogo do inferno. Que loucura, gente. Viu aí como Jesus não trabalhava com a moderação, com a medida exata? Veja aí, Jesus se refere, quem matar, aí ele diz, quem matar merecerá ser condenado em juízo, condenação em juízo. Veja aí, o crime mais grave aí é matar. Matar é mais grave do que um irmão chamar o outro de raca. Matar é mais grave do que um irmão chamar o outro de louco. Entendeu? O crime mais grave aí é um irmão matar o outro. E aí Jesus está trazendo uma punição pior para um crime menor, que nem crime na verdade é. Mas Jesus aí, veja, o crime maior aí é quem matar o outro, um irmão matando o outro. Jesus diz aí que esse irmão que matar o outro merece condenação em juízo. Viu aí? Condenação em juízo. Agora, se um irmão chamar o outro de louco, para Jesus é pior. Merece condenação eterna ao fogo do inferno. Viu aí como Jesus não trabalhava com a medida exata? Para crime mais leve, pena pior. A pena pior aí é o sofrimento eterno no fogo do inferno. E Jesus não traz isso aí para o homicida, traz para apenas para aquele que disser que o outro irmão é louco. Viu aí como Jesus trazia punição desigual e irracional para os fatos? Então é isso aí, Jesus diz, quem matar, o irmão que matar o outro, merece ser condenado em juízo. Veja acima aí, condenação em juízo. Já o irmão que chamar o outro de raca, merece condenação no conselho, no tribunal, que é a mesma coisa do primeiro.
Agora vem aí o pior. Jesus diz, aquele irmão que disser que o outro irmão é louco, aí é pior. É pior do que matar. Viu aí? E aí merece condenação eterna ao fogo do inferno. Viu aí como moderação nada tinha a ver com Jesus? Para crimes aí, para fatos diferentes, ele usava pena pior, veja aí abaixo. A punição pior para a ofensa mais grave, ó. Mais leve, melhor dizendo, ó. Punição pior para a ofensa mais leve. Viu aí o absurdo? Veja que no Código Penal brasileiro, sim, existe a moderação, a medida certa, a medida exata existe. No Código Penal. Em Jesus, não. No Código Penal, o homicídio é mais grave que furto. É por isso que a pena para o homicídio é maior do que o furto, porque o furto é mais leve. Fato mais leve merece punição leve. Fato mais grave merece punição mais grave. Entendeu? Isso aí é o Código Penal. Existe a moderação, a medida certa, medida exata. Em Jesus, não. E aí está o exemplo. Jesus diz aí, o irmão que matar o outro, que é muito mais grave, o irmão que matar o outro merece condenação em juízo. Agora, o irmão que chamar o outro de idiota, que não serve para nada, esse aí merece condenação no conselho, no tribunal. Olha aí, um fato leve, um irmão chamar o outro de idiota, merece ser condenado no tribunal. Olha que loucura. Uma pena pior aí, uma pena pior para o outro aí que comete crime pior, que é o homicídio. E agora, Jesus diz, quem disser que o irmão é louco, basta dizer, ei, meu irmão, psst, ei, meu irmão, você é doido, ó, você é louco. Pronto. Jesus disse que esse aí que chamar o irmão de louco, esse aí merece uma punição pior do que aquele que matar o irmão. Olha aí, merece ser condenado eternamente ao fogo do inferno. Apenas o irmão que chamar o outro de louco. Viu aí? Isso aí, gente, é para você rir muito. Mas estou mostrando que Jesus não praticava a moderação. Ele não praticava a medida certa aí. Na verdade, só há crime aí, ó. Quem matar é crime. Agora, o irmão que chamar o outro de idiota não é crime. E o irmão que chamar o outro de louco também não é crime. Mas veja aí que Jesus está trazendo uma punição pior para uma ofensa mais leve. Viu aí? Quando você, diante de uma ofensa mais leve, você usa uma punição pior, você não está fazendo uso da moderação. Viu aí? Falta de moderação embaixo, ó. Jesus não usava moderação, porque ele aí aplicou uma pena pior para um fato mais leve. É mais leve um irmão dizer que o outro é louco? Isso é leve, nem crime é. Agora, um irmão matar o outro, isso é pior. Só que a punição aí de Jesus é pior para aquele fato mais leve. Viu aí? Aí, veja bem, então Jesus aí, você entendeu, não é? Jesus não praticava a moderação. E o Allan Kardec, na maior cara de pau, diz aí que Jesus, nesse discurso, fez uso da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. É para você rir muito, gente. É como diz o Sigmund Freud, o homem religioso, ele se comporta de forma leviana, irresponsável, sem seriedade alguma. Então, quando Allan Kardec diz que Jesus fazia uso da moderação, a própria palavra atribuída a Jesus aí prova que não, que Jesus não fazia uso da moderação. Tanto é que ele usou uma pena pior para um fato mais leve. Viu aí? Um irmão que mata o outro irmão, condenado no juízo. Agora, o irmão que chama o outro de louco, merece ser condenado eternamente ao fogo do inferno. Viu aí? Para um fato mais leve, ele usou uma punição pior, Jesus. Viu aí a loucura? Então, moderação não faz parte aí de Jesus. Entendeu, gente?
Muito bem. E diz o Kardec aí que Jesus era um homem brando, marcado pela ternura, carinho, que era um homem de mansuetude, um homem manso, Jesus, um homem afável, delicado, um homem com paciência, Jesus. Isso é verdade, gente? Veja aí, como é que um ser humano, vamos colocar aí, como é que um ser humano acha uma coisa linda alguém ser condenado eternamente ao fogo do inferno, sofrimento eterno para uma pessoa. Então veja, uma pessoa condenando outra a um sofrimento eterno é uma loucura. Uma pessoa que condena outra ao sofrimento eterno, fogo, sofrendo todos os dias, a cada segundo, uma pessoa dessa não tem juízo. Uma pessoa dessa não tem amor. Condenar uma pessoa eternamente ao fogo do inferno, principalmente se uma pessoa disser que o irmão é louco. Ei, meu irmão, vem cá, porra. Meu irmão, você é doido, ó, você é doido. Pronto. Essa pessoa que disse que o irmão é doido tem que ser condenada eternamente ao fogo do inferno, dizia Jesus. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Um irmão que chama o outro de louco, nem crime isso é para o Código Penal. Um irmão disser que o outro é raca, não vale nada, nem crime isso é para o Código Penal. Só é crime para o Código Penal um irmão que matar o outro. Aí é crime. Mesmo assim, o Código Penal é melhor, o Código Penal é melhor que Jesus. Porque o Código Penal, ele não maltrata o homicida. Se um irmão mata o outro irmão, ele apenas vai preso. Ele não vai sofrer na cadeia. Ele não vai sofrer dor alguma. É proibido. Então, o Código Penal brasileiro é melhor que Jesus. Quando eu estou falando de Jesus, não estou me referindo a um homem, não, mas a uma pessoa criada aí por um cristão. Então, esse cristão que escreveu isso aí não tinha nada de amor. Repito, o Código Penal é melhor que Jesus. Por quê? Porque o Código Penal proíbe que um preso, um condenado, sofra dores físicas. Não pode. Você não pode queimar um preso na Papuda aqui em Brasília. Você está lascado se queimar um preso. Entendeu? Você vai ser preso também. E por homicídio qualificado, uso de fogo. Então o Código Penal é melhor que Jesus. Você aí, meu irmão cristão, que está assistindo a esse vídeo, não fique triste com isso. Mas o Código Penal é melhor que Jesus. Por quê? Porque o Código Penal, ele não permite que os presos, que o pior criminoso da terra, sofra dores. Ele não permite. O criminoso é apenas preso em uma penitenciária. Entendeu? Em uma penitenciária ele é preso. Um irmão que mata outro, aqui no Código Penal brasileiro, ele é preso. Ele não pode sofrer dor. Ele é apenas preso. Entendeu? Já Jesus não. Jesus diz que é um irmão que mata o outro. Ele diz que merece condenação em juízo. Em juízo, hein? No tribunal. Agora, um irmão que diz que o outro é doido, é louco, esse aí, segundo Jesus, merece, quando morrer, ser condenado eternamente ao fogo do inferno. Viu aí como o Código Penal é melhor que Jesus? Gente, muito cuidado com os líderes cristãos. Muito cuidado. Muito cuidado. Então veja aí, ó, o Código Penal é melhor que Jesus. Um preso brasileiro pode ser o pior preso, pode ser o pior estuprador da terra, do Brasil. Estuprou 100 mulheres, por exemplo, ele é preso. Ele não pode sofrer dor alguma física. Ele não pode sofrer violência alguma. Ele é apenas preso. Ele vai tomar o café dele de manhã, vai almoçar, vai jantar, entendeu? Eu digo isso porque eu trabalhei durante 5 anos na maior penitenciária de Brasília, a Papuda. Conheço tudo aquilo. Então, o preso não pode sofrer dor. É proibido. Jesus não. Jesus já aplica uma dor que é o castigo eterno no fogo. Coisa horrível.
E os cristãos dizem que Jesus é amor. Viu o que é que a religião faz com o ser humano? Então veja, o Código Penal é melhor que Jesus. Código Penal prende a pessoa, mas ela não pode sofrer. Já Jesus vai condenar eternamente ao fogo do inferno aquele irmão que apenas chamar o outro de louco. Viu aí, gente? Como Jesus não aplicava a moderação, Allan Kardec aí está brincando com seus leitores. É como diz o Sigmund Freud, o homem religioso, ele age de forma leviana, de forma irresponsável, sem seriedade alguma. E aí está o Allan Kardec dizendo que Jesus é marcado pela brandura, moderação, mansidão, amabilidade e paciência. Um homem que aplica uma pena eterna de sofrimento no fogo, um homem desse é brando? Um homem desse pratica moderação? Um homem desse é manso? Um homem desse é afável? Pratica a afabilidade? Um homem desse é paciente? Entendeu? Raciocine, meu amigo. Estão enganando você. Raciocine. Mais um vídeo e muito obrigado.